Olá, nós vamos dar continuidade à nossa conversa, a esse processo de conhecer um pouco mais sobre docência no ensino superior, falando um pouco sobre um escritor, um estudioso da educação que hoje é um nome polêmico, né, que é Paulo Freire. Mas eu vou resgatar a raiz do que Paulo Freire traz sobre a pedagogia, sobre esse processo de ensinar, essa relação professor-aluno, né? Paulo Freire ele traz uma frase em seu livro Pedagogia da Autonomia, que inclusive eu vou mandar o link para vocês. Ele diz que quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Ele complementa dizendo que ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, homens e mulheres descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo do tempo, homens e mulheres perceberam que era possível, depois preciso, trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Ou seja, esse processo que o professor realiza em sala de aula é um processo dual, é um processo de troca. E é necessário que o professor tenha consciência disso. É necessário que ele saiba que naquele espaço ele está em um processo dialógico, ele não transfere conhecimentos, como diz Paulo Freire. O professor não transfere conhecimentos, ele constrói conhecimentos ali dialogicamente. Os dois lados, as duas partes, trabalham nesse processo de construção de conhecimento. Um dos capítulos dessa obra de Paulo Freire é intitulado Não há docência sem discência. Isso é um fato, né? Embora algumas pessoas acreditem que ensinar é chegar na frente de uma turma em uma sala de aula e despejar o conhecimento que tem, né? Isso não é o bastante. Para que exista docência, para que exista ensino, é necessário que exista aprendizagem, para que exista essa função de professor, né, porque isso é uma função de ensinante, é necessário que do outro lado exista um grupo ou alguém que exerça essa outra função de aprendente. Se não há aprendizagem, não há ensino, né? Acontece ali um processo diferente de diálogo, de palestra, mas se não existir aprendizagem, o que se executou na sala de aula, frente a um grupo de alunos, jamais pode ser chamado de ensino. E Paulo Freire diz, né, reforça lá dentro desse texto, que ensinar requer aceitar os desafios do novo, sem distinção de raça, de cor, de credo. Ensinar é algo que o professor realiza para um grupo sem discriminação. Não pode haver processos discriminatórios dentro desse exercício, dentro do exercício docente. Ele diz também, né, que quem forma se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Ou seja, né, esse jogo de palavras para dizer isso que a gente começou falando aqui. Não existe docência sem discência, não existe ensino se não houver aprendizagem, e não existe esse processo sem essa dialogicidade, né? Enquanto eu converso com vocês, enquanto eu passo algo para vocês, que eu preparei, programei, obviamente eu levo algo de vocês também, eu aprendo. O processo de sala de aula é um processo de contaminação, de contágio de falas, de histórias, de saberes, né? É um processo em que todo mundo sai ganhando. É preciso que todo mundo saia ganhando nesse processo de sala de aula. Ensinar é isso. E é preciso que o professor se perceba também um sujeito barrado, um sujeito incompleto. Nós somos incompletos. Nós estamos o tempo todo nesse processo de formação.
um processo sem conclusão, né? Quanto mais eu sou, mais eu desejo ser, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero adquirir. Eu preciso me reconhecer e reconhecer esse outro com quem eu dialogo como sujeitos da falta, né? Como sujeitos incompletos, inconclusos. E enquanto sujeitos incompletos, né? Quando eu me percebo dessa forma, eu me estimulo sempre a buscar mais. E dentro desse processo de incompletude do professor e do aluno, há algo que o professor precisa sempre levar em consideração, que é a história de cada um, né? Ninguém chega dentro de uma sala de aula sem um saber. Ninguém chega sem uma bagagem. É necessário que o professor compreenda que a bagagem que cada um traz, ela é diferenciada. Ela foi construída na caminhada de cada um, caminhadas distintas, mas que tem valor, né, que pode contribuir de alguma forma para aquele processo. Outro ponto importante que nós precisamos lembrar constantemente é que nós somos, enquanto professores, fortes influenciadores. A minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, isso constitui um modelo que pode impregnar esse sujeito que está à minha frente nessa condição de estudante, de aprendente, de aluno. Então, o professor, ele influencia, sim, esse grupo a partir da sua forma de ser, a partir de sua forma de se comportar, de se portar frente ao grupo, de dar aula, influencia com suas ideias também, com seus gostos. É muito comum que dentro de uma sala de aula, alguns sujeitos se identifiquem, né, profundamente com o professor que está ali à frente. Isso faz parte dessa condição influenciadora que o professor tem. Por isso, é importante que o professor haja sempre assentado em uma ética de respeito a esse outro, de respeito às histórias que circulam naquele espaço, de respeito às condições diferenciadas de cada um, porque cada sujeito aprende de um jeito, compreende o mundo de um jeito muito seu, muito próprio, um jeito familiar, um jeito comunitário, e o professor precisa eticamente respeitar esse espaço de cada estudante, de cada um. É preciso que o professor tenha bom senso, né, para saber lidar com os grupos de uma forma horizontal, né? Pensar que a horizontalidade na sala de aula, ela constrói, ela possibilita aos sujeitos o desenvolvimento da sua autoestima, o desenvolvimento de suas condições também de aprender. Ele passa a acreditar nele próprio. Vivemos um tempo pedagógico em que as relações eram obrigatoriamente verticais. Não se compreendia outra possibilidade. O professor era aquele sujeito que tinha um saber, aquele sujeito que estava ali para dominar, para controlar, para expor e transferir seu conhecimento. Assim se acreditava. E o sujeito, aluno, ele era o receptáculo disso tudo. Ele precisava ser submisso, silencioso e receber tudo que vinha de cima, dessa verticalidade, dessa relação vertical. Hoje a gente compreende que a aprendizagem se processa e permanece duradoura muito mais e muito melhor dentro de uma relação horizontal, em que os sujeitos se percebem ali no mesmo nível, no mesmo patamar de respeito. Obviamente que o professor traz um saber diferenciado, um saber e uma programação de discussão dentro daquele ambiente, mas é preciso pensar que horizontalmente todos ali saem aprendendo, e esse é um ensinamento que Paulo Freire traz em seu livro Pedagogia da Autonomia. O tempo inteiro, né, em seus capítulos e subcapítulos, ele traz e diz o que é que educar exige do educador. Tá? Esse é um material
que vocês precisam ler, é pequeno, é curto, e vai fazer parte também do nosso processo avaliativo a leitura desse material, tá bom? Então tá indicado aí para vocês.